Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai ver um pouquinho novamente sobre dissertação. Nos outros vídeos, na semana anterior, vocês viram um workshop de redação, ao qual eu apresentei uma contextualização do que seria a dissertação da redação oficial do Enem. E logo mais eu fiz a parte 1, parte 2 e fiz também uma parte que falava sobre a liberação do porte legal de armas, a fim de gerar uma discussão e vocês praticarem um pouco exatamente a questão da produção textual. Já que o Enem está bem aí, a gente não sabe, entre aspas, qual será o possível tema com relação que irá cair na redação, mas aí a gente sabe que os temas que irão cair serão temas lá do início do ano, até porque os temas da metade do ano para cá, temas que estão sendo bastante repercutidos, não tem como cair, porque o governo ele não iria arriscar colocar um tema que criticasse de uma certa forma a parte política e a parte principalmente da gestão que ele vem atuando, que a gente sabe que não é uma gestão tão qualificada, mas que de uma certa forma está ocorrendo, tá certo? Logo após esse vídeo de hoje, ainda hoje eu irei postar um vídeo sobre a privatização do SUS como temática de redação para a gente discutir e dialogar, certo? Eu estarei ao vivo às 7 horas, espero que todo mundo compareça. Então hoje eu trouxe para vocês, pela imagem vocês vão perceber que eu trouxe dissertar. Muitos alunos têm essa dificuldade em saber o que é dissertar. Ah, professora, eu falar sobre isso? É eu falar sobre alguma coisa, realmente. Mas a gente tem que entender que na redação não é só dissertar, como eu venho falando anteriormente, é também argumentar. A gente tem que lembrar que o texto dissertativo argumentativo, ele é opinativo, mas desde que ele expresse uma opinião, que ele não seja uma opinião minha, mas uma opinião impessoal, ou seja, em terceira pessoa do plural, que é a terceira pessoa a qual a redação do Enem cobra. Vocês já viram em outros vídeos também que eu sempre estou revisando a estrutura do Enem, Hoje, por exemplo, eu trouxe para vocês um pequeno conceito para a gente dar uma relembrada, focar novamente, que diz assim: o texto dissertativo argumentativo tem por objetivo expor, argumentar, desenvolver um tema proposto, ou seja, em cima de um determinado ponto de vista e um fundamento que você tem que apresentar, seja ele pelo argumento de alusão, por um fator histórico, por uma causa ou consequência, por lógica, ou um argumento por dados estatísticos ou citação, eu preciso mostrar esse argumento, porque tudo que eu falo, ele tem que ter um fundamento. Então esse fundamento, ele tem que ser abrangente a ponto de convencer aquelas pessoas que vão ler do meu ponto de vista, tá certo? Vai ter alguns momentos dos slides que eu irei passar, porque a gente já discutiu em outros slides anteriores e não há necessidade. Caso haja necessidade, vocês podem colocar nos comentários o assunto que vocês querem ver ou alguma dúvida que eu responderei, tá certo? Dissertar é tratar como desenvolvimento um assunto, é discorrer um ponto de vista, opinando e persuadindo. A gente tem sempre ter esse domínio de persuasão, até que tem horas que a gente diz, aquela pessoa tem um poder de persuadir o outro mais além da conta. Então essa persuasão, ela é presente na redação do Enem, para que a gente possa convencer o outro sobre aquilo que a gente está tentando, que escreveu, que quer que ele entenda. Então a gente tem esse poder de persuasão que será bem contemporâneo. Então assim, quando a gente vai dissertar, a gente procura justificativas para o que a gente quer respostas, Igualmente quem vai ler vai procurar uma justificativa para a tese que você apresentou lá na introdução. Um exemplo que eu trouxe para vocês é aqui. A gente procura uma justificativa para a elevação dos preços, aumento da violência, para o desemprego, que perante essa crise de pandemia aumentou ainda mais o desemprego. Com que estamos preocupados? Com a Amazônia, com as guerras, com a AIDS, com a natureza, enfim, com diversas causas que a gente vai ver na próxima coisa. Defendemos nossos pontos de vista com relação à liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às minorias, às injustiças sociais e o avanço das tecnologias, que são fatores que não tem como a gente não trabalhar. Essa parte aqui eu não vou explicar tanto, porque só vai falar da questão da dissertação, que vai implicar uma discussão de uma certa forma
uma discussão de ideias, de argumentação, raciocínio, organização de pensamento e de pontos de vista. Ou seja, a redação do Enem, ela é também como é que eu posso dizer, um raciocínio, uma linha de raciocínio que eu tenho que montar. Ou seja, meus pensamentos, os meus conhecimentos que eu tenho com relação a um tema, eu tenho que expor, mas de forma organizada, sendo detalhista e tomando todos os cuidados necessários para fazer um bom engajamento, ok? A estrutura, pessoal, eu trouxe diferente porque teve algumas pessoas que perguntaram algumas dúvidas. A gente tem que lembrar o que? A estrutura do texto dissertativo argumentativo, a gente sabe que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, essa estrutura, ela também é identificada com outros fatores, alguns problemas, né, que a maioria dos alunos apresentam. Que alguns desses problemas é eles não saber expor as ideias desordenadas no papel. A gente tem que lembrar que eu sempre falo, tem até um vídeo de Descomplica, que eu já citei aqui em um canal, até deixei o link em alguns vídeos, que ele mostra como organizar suas ideias, separando ideias primárias e ideias secundárias, ideias mais fortes e ideias mais fracas, para poder depois fazer a junção e colocar no papel. A gente tem também a falta de uma linha de raciocínio, uma coerência, ou seja, aquelas pessoas que colocam muitos pensamentos de uma só vez em um parágrafo, sendo que os mesmos não colocam coerência, não colocam conectivos, conjunções ou preposições que possam interligar de uma certa maneira as frases e as orações, sejam elas subordinadas ou coordenativas. A gente tem não relacionar uma ideia com a outra, né? Muitos alunos, eles não sabem como é que eu posso dizer, como mostrar essas ideias, como fazer uma ligação entre ideia e outra, ou seja, que uma for o complemento da outra. A gente tem não apresentar uma opinião formada. A nossa opinião, ela é impessoal, realmente, porém ela tem que mostrar uma opinião formada, de uma certa forma, mesmo especial, mas uma opinião forte, que convença o leitor. O outro fator que as pessoas se perdem muito, e é um dos problemas, é não defender a opinião com argumentos, ou seja, coloca só o seu pensamento e não segura com o argumento, ou não provar o que você falou. Então é um dos problemas que mais atrapalham, de certa maneira, também no Enem, né? As partes que a gente já sabe da redação, ela o modo de se estruturar a redação é o que mais valoriza para a entendibilidade do texto, ou seja, um texto intangível, né, que mostra de uma certa forma a questão do contexto geral. Aqui a gente tem a visão geral da organização do texto, eu não vou passar para vocês se vocês já sabem. Introdução, vocês já sabem, né? Desenvolvimento também. Conclusão, não vou me prolongar. Eu trouxe algumas observações que são primordiais para que vocês possam desenvolver. Porque por mais que eu diga, minha gente, uma redação oficial, seja ela de um concurso, seja ela do Enem, seja ela da URCA, seja ela da Unicamp, ou ai meu Deus, deu um branco aqui. Ou seja, de vestibulares, escolas particulares, do INTA ou da UF, todos eles vão apresentar, de uma certa forma, vão pedir um texto ou somente dissertativo ou argumentativo. Mas ambos textos são escritos em terceira pessoa, não posso escrever em primeira ou segunda pessoa, porque a partir do momento que eu mostro algo impessoal, eu estou dizendo, esse texto é meu, esse texto mostra minha opinião clara, e não é bem assim, tá certo? A variedade linguística ela é predominante, até porque a variedade linguística ela varia de lugar para lugar, de região para região. Por exemplo, vamos dizer que em São Paulo as pessoas acham que os cearenses falam errado, mas na verdade quem falam errado são eles, que colocam R em tudo. Por exemplo, se aqui a gente chama porta, lá eles chamam porta. Então existe uma variante. Igualmente aqui no Nordeste, tem alguns lugares, né, que vamos dizer sítios, lugares rurais, que as pessoas falam um pouco errado, que é conhecido como variedade regionalista, né? Que as pessoas são tidas, vamos dizer, como caipira, porque em vez de dizer vassoura, chamam vassoura. Enfim, há inúmeras variantes, a qual também tem algumas temáticas de Enem, que eu também não tenho como citar um exemplo das variantes. Eu vi uma redação um dia desse, que um dos autores citava, por exemplo, oxe, oxente. Oxe, oxente são variantes da mesma palavra, porém as duas também são variedade linguística da parte regionalista.
E a gente tem os verbos predominantes, que é no presente do indicativo, que são verbos que vão indicar o presente que está acontecendo, ok? A gente tem, em resumo, a linguagem do texto. Neste tipo do texto, ela é denotativa, isto é, preocupada com a informação, quais informações você vai inserir. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado com essa perspectiva, porque essas informações que eu vou inserir, elas precisam ser precisas e objetivas. Eu não posso colocar dados de lá de 1998 se eu tenho um dado atualizado de 2019, 2020. Então, eu tenho que ter essa atenção a essas informações que eu vou colocar. Lembrando, como mostra bem aqui, ó, que a redação ela é impessoal e objetiva novamente. Ela traz o emprego da norma padrão, aquela linguagem correta. Ela não admite gírias ou frases populares que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a gente tem a argumentação nos textos dissertativos, né? Deve ter a preocupação em persuadir, transmitir informações, com vocabulários verdadeiros, como eu falei, clareza e domínio da língua, tá certo? Alguns exemplos de textos dissertativos argumentativos, que eu brinco muito com os meninos quando me perguntam, tia, um editorial, ele é dissertativo, uma monografia, ele é... Minha gente, todo texto que envolver o gênero dissertativo, que envolver a impessoalidade, ele vai ser, de uma certa forma, um texto dissertativo argumentativo. Seja um editorial, seja um artigo de opinião, um artigo científico, uma crítica, uma monografia, uma tese, uma dissertação. Resposta argumentativa, quando eu tenho que responder em pessoal, em terceira pessoa. Então, todo esse conjunto aqui que vocês estão visualizando na tela, eles fazem parte do dissertativo argumentativo. Aí aqui tem os tipos de argumentos que nós podemos decorrer, tem a citação direta, indireta, né? Argumento com base no senso comum, argumento com base em evidências, raciocínio lógicos e a importância dos exemplos que a gente vai trazer. Essa parte aqui eu vou falar um pouco, porque os argumentos eu já gravei um vídeo anterior falando sobre eles, então no momento eu não acho cabível falar, porque eu já falei anteriormente. Então, para a gente ganhar tempo, vamos lá. Então, os exemplos dão a vida ao texto, esclarecem o raciocínio, iluminam a compreensão. Eu sempre brinco com os alunos assim, minha gente, se vocês não têm, não sabem como começar uma redação, comece com uma citação, pega uma citação do filósofo ou sociólogo, ou uma citação de um filme, né, que é a qual vocês assistem muito a Netflix. Então, a Netflix ela tem um comboio de filmes que vocês podem utilizar como citação de um filme, então, na redação. Então, vocês podem iniciar o primeiro parágrafo com a citação, em cima dessa citação vocês fazem o argumento de vocês, e no final vocês podem concluir com uma frase de um filósofo ou com um trecho de uma música que caiba com o que você falou anteriormente. Igualmente em desenvolvimento, eu posso pegar um dado estatístico da revista Veja, começar no meio desenvolver um argumento e fechar com a citação do filósofo, ou com um fator histórico, seja a Revolução Industrial, Guerra Fria. Isso dá mais vida à redação e o tema de vocês fica melhor. Outro ponto é a questão da persuasão, que eu expliquei anteriormente, né? Eu acho engraçado quando as pessoas dizem, aquela mulher tem um poder de persuasão com aquele homem, ou seja, muitas vezes aquele poder, né, da sedução, a gente usa essa sedução exatamente na redação, porque ela vai dar prender a atenção. Lembrando que nossa redação do Enem, ela é corrigida por 3 avaliadores, então cada um vai ter uma maneira de ver. E eu tenho que ter essa atenção para que, eu não vá zerar, ok, pessoal? Algumas formas de se iniciar uma dissertação. A gente tem a definição, né, que pode se começar a dissertar fazendo uma definição do tema, como muitos fazem. Né? A violência consiste em, a violência se caracteriza como, um ato violento é quando existe violência se. A gente tem a comparação, o histórico, a gente tem também a questão, pessoal, do exemplo, a questão da estatística, do resumo, e a gente tem a linguagem dissertativa que deve obedecer à norma culta, ou seja, evitando repetições, Pessoal, desculpa pelo zoado, porque passou uma pessoa aqui. Então, normalmente, voltando, né, a gente tem que evitar exatamente essas questões. Gírias, vocabulário impreciso, como vocês verem aqui embaixo, tá certo? Clareza deve-se evitar ambiguidade, né, que é o duplo sentido das palavras.
Concisão, evitar redundâncias, evitar frases ou períodos desconexos que não apresentam uma boa ou expressividade, ok? Então essa foi mais uma aula de redação, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida nos argumentos tem aí, vocês podem dar um pausezinho que vocês vão ver, e obrigada.